Em um dos romances históricos de Chico Xavier, há uma passagem de um escravo que segue um outro personagem. E ele queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Me ocorreu aqui que eu acho que é há 2000 anos, não? O caso do Públio Lentulus no finalzinho do livro, não é ou não? Bom, se for esse ato, então a história se refere a um processo que é o seguinte: Públio Lentulus, na sua juventude, ele infelicita uma família de maneira injusta, segregando um garoto que teria, por acidente, cometido um ato não tão significativo, e ele pune o rapaz com uma escravidão nas galeras, né? Então, o garoto é retirado do seio da família e mandado para as galeras. O pai do garoto, com ódio do que aconteceu, por ter perdido um filho para aquilo que o senador romano fez, ele planeja uma vingança. Ele rouba o filho do senador e cria o garoto, que era filho do senador, como escravo. E o senador, aqui tinha ficado na Palestina por um tempo, não vai mais embora, ele fica procurando o filho sem nunca mais achar. O filho foi raptado e eles ficam na Palestina na tentativa de encontrar a criança e não conseguem mais encontrar, e vão criando raízes e vão ficando por ali. E o garoto é sequestrado pelo pai do rapaz que virou escravo de galera, e André de Georgias é o nome dele, que sequestrou o garoto. E ele cria o garoto à distância. A gente acaba até esquecendo isso, porque ele sai da cena do livro. Chega no final, quase, do livro, ocorre uma revolução, e a revolução da tomada do templo. No ano 68 ao ano 70, existe uma rebelião, que é promovida contra o Império Romano, e nessa rebelião o Império Romano vai esmagar os rebeldes. E no conflito, tem momentos em que os romanos estão por cima e tem momentos que os romanos estão por baixo. É uma guerra, eles estão lutando para tentar retirar os romanos de Israel. E num desses momentos em que os judeus estão conseguindo algum progresso dentro da luta, ocorre que o senador Publio Lentulus é levado para um local, se eu não me engano é a Torre Antônia, e lá dentro desse local o André de Georgias aparece para ele e diz: você lembra de mim? Não lembra de mim, né? Não lembra. Mas eu lembro do senhor. O senhor pegou o meu filho, tirou meu filho da minha casa. Aí fala tudo o que ele fez, retirando o filho dele. E aí diz: e aí, por isso, eu tirei o filho do senhor também. E eu que sequestrei. Mas agora, você vai ser punido pelo que o senhor me fez. Aí ele chama um escravo, ele tem um escravo. Esse escravo, na verdade, é o filho do senador. Já está adulto, já é um homem feito, com todos os traços. Porque ele foi sequestrado garotinho, criancinha. E ele, quando vê o rapaz adulto, com todos os traços romanos, e de certa maneira se enxerga de alguma forma naquele rapaz adulto, ele diz: é meu filho. E aí ele então ordena, uma cena muito forte, né? Ordena que o rapaz segue o que está sentado na cadeira lá amarrado, que é o Públio. E aí o rapaz, sem saber que aquele ali é o pai dele, ele cega o Públio Lentulus. Então são situações que a gente vê olhando agora o aspecto do que ele quer que se faça uma interpretação sobre isso, é que, a bem da verdade, essas situações elas não necessitavam de acontecer. Nós não temos a necessidade de que o mal se estabeleça, ou seja, o menino não veio para ser obrigatoriamente sequestrado, Públio não veio para ser cegado pelo próprio filho. Todas essas circunstâncias elas acabam se dando em função de opções que nós fazemos durante a vida física. E aí nós vamos tomando decisões, e as nossas decisões vão levando para caminhos desnecessários. Então é como se fosse assim: ó, senador, o senhor vai reencarnar. Tome cuidado. O senhor é muito orgulhoso. Se o senhor não tiver cuidado, o senhor pode fazer bobagem no uso do cargo. E se o senhor fizer bobagem, a lei vai lhe alcançar. Evite. Evite conflito. Então, é aquilo que ainda há pouco a gente estava comentando, não lembro quem foi que fez a pergunta sobre a questão da violência, machismo, tal.
que as coisas não precisam acontecer como elas acontecem. Somos nós que atraímos determinadas circunstâncias pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa incúria de como lidar com as situações das nossas vidas. E aí, por conta dessa maneira agressiva que a gente tem de lidar com as nossas existências, nós acionamos determinadas portas do planejamento espiritual que estariam fechadas. É como se o nosso planejamento espiritual fosse um grande labirinto. E os mentores, olha, o caminho que você vai seguir é esse aqui, ó. Nós vamos ajudar você a andar por essas portas aqui. Não faz tal coisa, senão tu vai abrir essa outra porta que não é para abrir. E você pode abrir uma porta que é uma experiência indesejável, mas se você abriu, é porque, de certa maneira, você ainda se compraz no fato de ter que abrir essa porta. Então, o senador não precisava ter feito o que fez com o rapaz, mandando ele como escravo para as galeras. Não precisava ter feito. Quando ele faz esse movimento, ele desperta dentro da lei de causa e efeito mecanismos que não estavam previstos. Ele abre uma porta. Além dele abrir essa porta, ele tem uma postura de egoísmo, uma postura de orgulho muito forte. E essa personalidade orgulhosa, inflexível diante do erro do outro, também aciona mecanismos da lei de causa e efeito. Porque ele poderia ter errado com o rapaz com relação à pedra que ele jogou na Lívia, e isso ser um evento isolado. Ele teria consequências, mas não tão graves. Mas quando você faz isso, e você tem uma vida inteira, às vezes eu fico olhando determinadas personalidades do nosso mundo ou do nosso país, que vão cometendo uma série de desatinos, meu Deus do céu, ele não para. Então, a pessoa vai cometendo comete o primeiro crime, comete o segundo, aí mata, aí depois mata de novo, e é preso. Aí você diz, meu Deus, ele não vai parar. Ele não vai parar. E a pessoa vai cometendo tropeços um atrás do outro, ele vai só fazendo o quê? Abrindo portas do planejamento que não era para abrir. Não era para abrir. Se a pessoa andasse pelo caminho, aí você pergunta qual é o caminho para ele andar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Esse caminho não tem errada. E aí o cara vai abrindo as portas, aí o planejamento vai pegando outros rumos. Então, na hora que ele faz o que ele fez lá na adolescência, perdão, lá no início da história do livro, com um rapaz que era um adolescente, ele sinaliza algo para a lei de causa e efeito. Aí ele mantém uma vida inteira de orgulho, ele vai ganhando diante da lei a necessidade de determinadas experiências, que terminam com o quê? Com essa situação tão dolorosa da cegueira dele pelo próprio filho. E aí, como o próprio mal está a serviço do bem, conforme diz Emmanuel, que é o próprio senador Públio Lentulus, o próprio mal está a serviço do bem. Aquilo que seria um mal, aquilo que seria uma coisa ruim, ocorre no momento da vida dele em que ele já está começando a ficar mais frágil. E a cegueira é a pedra de toque para iniciar a sensibilização do senador. Sabe por quê? Porque a partir daí, ele precisa dos outros para andar. Ele precisa que as pessoas tragam comida na boca dele, porque ele não consegue achar a comida para comer. Ele tem que ter quem cuide, quem leve, quem lave, quem traga, quem faça tudo. Ele é cego. Aí a humildade que lhe faltava chega nele. Então, esses acionamentos da lei de causa e efeito acabam promovendo a educação do espírito. E aí queria resgatar aqui um trecho de uma resposta de O Livro dos Espíritos, da lei de destruição, quando os espíritos dizem a Kardec, Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos espíritos. Pouco lhes importa se os homens sofrem, o que importa é que os espíritos sejam felizes. Então, nós passamos por dissabores na vida física? Sim, mas e Deus? Ele está preocupado com o sucesso do espírito. Então, se é necessário que o homem chore para que o espírito sorria, que seja assim. Melhor que chore o homem para que o espírito sorria, do que sorria o homem para que o espírito chore. Então, essas experiências não eram necessárias para que acontecessem, mas as decisões sucessivas do livre-arbítrio conduziram para esse cenário
E o resultado, no fim das contas, acabou sendo positivo, porque ele saiu mais doce do que ele entrou a partir do aproveitamento das dores que ele passou. Ele poderia ter passado por todas elas e sair mais endurecido do que entrou. Poderia. Mas ele começou a sua caminhada evolutiva de maneira mais efetiva a partir dessas dores tão difíceis que ele passou durante essa encarnação.